Olá, boa noite, graça e paz e amigos, queridos ouvintes do Facebook. Louvado seja Deus por mais um domingo, mais um dia na presença do Senhor. Louvamos a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio de estarmos juntos, compartilhando a palavra de Deus, junto com você de perto, você de longe. Você que faz parte do nosso pequeno rebanho aqui em Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Você que está distante, mas que faz parte do grande rebanho do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo. Boa noite a você. Deus certamente tem uma palavra para o nosso coração, para o meu coração e para o teu coração. Uma palavra que vem da parte do Senhor, direto para os nossos corações. A palavra de Deus é viva e eficaz, e a Bíblia diz que ela não volta vazia, ela sempre fará aquilo que lhe apraz. Sempre quando vamos à sua palavra, ou ler, ou meditar, ou ouvir a sua palavra, ela sempre tem uma mensagem para nós. Nunca voltamos com os corações vazios. Todas as vezes que vamos buscar ao Senhor pela sua palavra, Ele sempre tem algo para o nosso coração. E hoje nós vamos continuar falando sobre o valor da palavra de Deus. Nós, como igreja, precisamos realçar a cada dia o valor da sua palavra. O nosso tema hoje, queridos, é o seguinte: tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Tudo que Deus deixou escrito, desde Gênesis até o Apocalipse, serve para o nosso ensino. Tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, querido amigo, querido irmão, essa noite nós vamos aprender mais um pouco com a palavra de Deus. Vamos começar orando. Vamos buscar a graça do Senhor, a direção do Senhor. Vamos orar pelas famílias enlutadas, orar pelos enfermos, orar pelo nosso país. Vamos orar pelo avivamento da igreja. Precisamos de um poderoso avivamento. Em nome de Jesus, oremos ao Senhor. Pai bendito, nós te adoramos nessa noite, nós bendizemos o teu nome, glorificamos, Senhor, a tua santidade. Exaltamos, Senhor, a tua soberania. Muito obrigado pela tua palavra, ó Senhor, que podemos ler, meditar, podemos aprender com ela todos os dias, podemos ser repreendidos, podemos ser consolados, fortalecidos no Senhor, pela tua palavra, santa palavra. Senhor, ajuda-nos a amá-la todos os dias. Ó Senhor, ajuda-nos a irmos ao Senhor, buscar a tua presença, meditando nas Escrituras Sagradas, meditando, ó Deus, nas histórias fantásticas que o Senhor deixou para nós. A Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. Ó Pai bendito, queremos colocar em Tuas mãos as famílias enlutadas. Essa semana tivemos amigos que perderam parentes, familiares. Visita a nossa irmã Geni, Senhor, e toda a sua família. Consola o seu coração do seu filho Tito, ó Deus, seu esposo Luiz Cláudio, todos os parentes da tua serva, Senhor. Fortalece nesta noite, guarda o coração, consola, em o nome de Jesus. Ó Deus bendito e amado, guarda aquela família e abençoa, no nome de Jesus, para a glória e para o louvor do teu nome, Senhor. Ó Deus, tantas famílias perderam parentes, familiares. Pedimos que o Senhor visite nesta noite, que o Senhor guarde, que o Senhor fortaleça, Senhor. Visita teu servo Natan, seus irmãos, seus filhos, seus sobrinhos. Também perderam um ente querido. Que a mão do Senhor esteja com eles, fortalecendo, guardando, dando, Senhor, o teu consolo. Em nome de Jesus. Ó Pai, visita a nossa nação nesses dias difíceis, dias, Senhor, de crises. Ó Deus, dá direção ao governo federal,
governo estadual, cada estado desse país, cada prefeitura, Senhor, que a mão bendita do Senhor possa visitá-los, dar direção, orientação. Senhor, afugenta todo espírito de ganância, de roubalheira. Ó Deus, tenha piedade dos mais pobres, Senhor, dos órfãos, das viúvas, de milhares, Senhor, desfavorecidos, desempregados. Ó Deus, que a tua graça se estenda sobre eles, no nome de Jesus. Providencie o pão de cada dia. Senhor, que não falte o alimento em cada mesa desse país. Ó Deus, mais de 200 milhões de habitantes, que a misericórdia do Senhor se estenda sobre cada família. Meu Senhor, rogamos pela tua igreja, rogamos, Senhor, por um avivamento poderoso, aviva-nos como igreja. Ó Deus, santifica-nos todos os dias na tua presença, dá-nos um coração santo e puro, dá-nos retidão, Senhor. Queremos andar em justiça diante do Senhor. Ó Deus, Senhor, dá-nos amor à tua palavra, que todos os dias possamos nos devotar ao Senhor, olhando, meditando, estudando e praticando a tua palavra, Senhor, para o louvor e a glória do teu nome. Senhor, fica conosco nesse tempo de live, fala a cada coração, os que estão perto de nós, os que estão distantes, em outros países, outros estados, que o Senhor possa visitar cada um nesta noite, cada família. Guarda os enfermos, cura, Senhor, toca os enfermos, ó Pai. Visita teu servo Ricardo lá em Santo André, que haja cura para ele. Ó Deus, teu servo Marcos Vinícius, teu servo Badu. Ó Deus, visita a minha esposa Nirene. Deus, traz cura para a glória do teu nome. Os anciãos da tua casa, meu pai, seu Galdino, sua esposa Marilda, Senhor, visita para a tua glória. Teu servo Diomedes, ó Deus, minha mãe, irmã Sônia, visita, Pai querido, os enfermos nessa noite e traz a tua cura, a tua saúde, ó Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Te adoramos, Pai, porque podemos gastar tempo olhando a tua palavra, meditando sobre ela, Senhor. Fala ao nosso coração nessa noite. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Muito boa noite, você que chegou durante a oração, seja bem-vindo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 4. Nesse texto está o nosso tema: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Esse é o tema dessa noite. Então, se você tem sua Bíblia, por favor, abra Romanos, capítulo 15, versículo 4, diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Queridos irmãos e amigos, as Escrituras Sagradas, o livro que Deus deixou para toda a humanidade, não apenas para a igreja, mas Deus fez questão de deixar um livro escrito, onde conteria ensinamentos para nós. E quando vamos a ela com dedicação, com esmero, querendo buscar a vontade de Deus, querendo buscar a direção de Deus, certamente nós achamos, nós aprendemos. E quando olhamos 2 Timóteo, abra, por favor, sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo vai reforçar essa ideia de Romanos. Paulo é o mesmo autor da carta aos Romanos e também da carta a Timóteo. Para Timóteo, Paulo escreveu 2 cartas. Temos então a primeira carta para Timóteo e a segunda carta. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Paulo reafirma essa ideia de que a Escritura Sagrada ela foi deixada para nos ensinar. E aqui diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então ela não só ensina, como ela também corrige e ela educa em justiça. Se nós formos à tradução da Bíblia King James, diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa
para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira correta de viver. Veja como é interessante a tradução da Bíblia King James. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Se você quer aprender a maneira correta de viver, você precisa ir à palavra, às santas escrituras. Ali você tem direcionamento para qualquer assunto da sua vida. Então você vai viver de maneira correta, segundo a visão de Deus, segundo o coração de Deus. E se o mundo de hoje buscasse a vontade de Deus para as suas vidas, certamente teremos um mundo muito melhor. Porque Deus, sendo o autor da vida, o criador de todo o universo, Ele nos dá os passos corretos, os passos certos, para que possamos viver de maneira harmoniosa, amorosa, de maneira a amar o próximo, cuidar dos enfermos, dos doentes, dos necessitados. Seria algo glorioso. Então, queridos, a Bíblia é excelente, um livro fantástico. Com certeza, ela é um livro excelente. Ela nos ensina, nos repreende, nos corrige, nos capacita para toda boa obra, mas também nos consola e nos dá perseverança, nos anima. Ela nos põe para cima, nos dá esperança e um futuro, como está escrito lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. A tradução revista e corrigida diz aí, o final do versículo, para vos dar esperança e um futuro. Então, querido, essa palavra de Deus, ela tanto corrige, mas ela fortalece, ela anima, ela dá esperança. Talvez você esteja desesperançoso de algumas coisas da vida, talvez da sua própria vida. Se você for a palavra, ela vai energizar você, ela vai dar energia de Deus, ela vai dar força de Deus ao teu coração para viver, para você não desistir com facilidade da vida que Deus te deu. A Bíblia é fantástica. Ela nos ensina através de histórias. História de pessoas normais, como eu e você, com fraquezas, com pecados. Tiago diz lá na sua carta que Elias era homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões, sujeito aos mesmos sentimentos. Mas Elias orou e o céu não deu chuva. Elias orou novamente e o céu deu chuva. E o que eu destaco nesse versículo é: Elias era homem igual a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então a Bíblia conta diversas histórias de homens iguais a nós, a mim e a você, com fraquezas. Muitas das vezes fracassamos, choramos, ficamos angustiados, porém o Deus que consola os abatidos é aquele que nos fortalece pela sua palavra. Ele deixou a sua palavra também para nos fortalecer. A Bíblia é repleta dessas histórias. Homens fracos, porém homens que decidiram andar com Deus, que decidiram ouvir a voz de Deus. Mas também conta a história de homens que decidiram virar as costas para Deus. Você tem que escolher em qual situação você quer estar. E isso, para mim, é muito fantástico. Hoje nós vamos ver a história de José. José no Egito. José que foi vendido pelos seus próprios irmãos e levado como escravo ao Egito. É uma história fantástica, porém com lutas profundas, porém com situações dramáticas. E uma coisa que me fascina em Deus e na sua palavra é a capacidade de Deus de dirigir a história. Deus é aquele que conduz a história, Deus é soberano e ele consegue na sua soberania conduzir a história, mas ao mesmo tempo ele dar a mim e a você a oportunidade de exercermos o livre arbítrio.
aquilo que ele deu a Adão e Eva lá no paraíso, a capacidade de decidir. E, queridos irmãos, isso é fantástico. Deus é o autor da história, ele é soberano e ele conduz a história. Porém, ele dá a mim e a você a oportunidade de participar dessa história. E muitas das vezes de ser ator principais, muitas das vezes coadjuvantes. Deus nos dá a oportunidade de sermos ativos com ele na sua história. Eu e você escolher qual a nossa postura, qual a nossa posição, em que situação nós queremos estar nessa história. E eu quero ir com você, meu amigo, meu irmão, no Salmo 105. Salmo 105 também fala um pequeno resumo da vida de José. E essa história ela é maravilhosa, linda, porém dramática. Vamos comigo ao Salmo 105, onde o salmista narra uma pequena parte da vida. Salmo 105, versículo 16, diz aí o seguinte: fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos o pôs em liberdade, constituiu senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía, para a seu talento sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Até aí. Queridos irmãos, a história de José nos ensina muitas coisas. Hoje eu quero ver duas coisas, pelo menos, né? Não dá tempo da gente olhar todo o ensinamento. Temos esse texto em Salmos, José é narrado em Hebreus, em Atos, mas a sua história de forma maior está lá em Gênesis, e eu quero ir com você a Gênesis 37, e a primeira coisa que nós vamos ver nessa história de José é que Deus é soberano e dirige a história. Não pensa você que Deus desistiu de você, não pensa que Deus desistiu da igreja, não pensa que Deus desistiu da humanidade, porque Deus tem o destino da história, o curso da história na palma das suas mãos, e ele trabalha comigo e contigo em meio à história. Então, querido, Deus é soberano e dirige a história. Por mais que você esteja aflito, passando por lutas e batalhas, Deus jamais desistiu de você, Deus jamais se esquece de você. Ainda na fornalha, no meio da aflição, como nós vamos ver na história de José, José passando lutas, batalhas, em meio a muitas aflições, porém, Deus estava conduzindo a história de José, a vida de José. Vamos comigo então, Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37 vai falar o começo da história de José. José vendido pelos irmãos. É uma história dramática. Você conhece alguém que foi vendido pelos próprios irmãos? Eu acho difícil nós acharmos uma história como essa. Pode até ser que tenha outras parecidas, porém Deus deixou para nós a história de José para nos mostrar muitas coisas. E o primeiro ensinamento que nós podemos destacar é que Deus é soberano e dirige a história. Gênesis 37, vamos ler a partir do versículo 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos,
porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica atalar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tiveste, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominará realmente? E com isto, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso veremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. José tinha 17 anos e teve este sonho. Sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Sonhou que os irmãos se inclinavam perante eles, né? E era feixes no campo. E os irmãos, que já não gostavam de José, que já estavam ciumados dele, por causa que o pai amava mais a ele do que aos outros, o pai nessa questão errou, trouxe ciúmes, inveja aos irmãos, e eles então já estavam cismados com José. E quando José teve o sonho, essa animosidade aumentou. Eles odiaram-no ainda mais. E na primeira oportunidade que tiveram, eles tentaram se livrar de José. Eles venderam José de uma maneira perversa, covarde. Mal sabiam eles e mal sabia José que Deus estava conduzindo a história. Deus havia dado um sonho, e esse sonho era uma profecia, que José de fato iria governar sobre toda a sua casa. Mas não apenas sobre a sua casa, José iria governar sobre a maior nação da terra naquele tempo, que era o Egito. José estaria somente abaixo do faraó. O faraó disse: eu sou o faraó, mas sem autorização de José, ninguém faz nada no Egito. E deu-lhe o seu anel de sinete, o anel que eles selavam as negociações, os editos reais eram selados com o anel do imperador, do rei. E quando José foi levantado governador do Egito, o faraó deu-lhe o seu anel para selar toda e qualquer palavra. Então o sonho iria se cumprir. Porém, antes do sonho, teve momentos de angústia. Mas Deus, na sua soberania, estava acompanhando José. E eu quero ir com os irmãos lá no Gênesis 42, quando o sonho vai começar a se cumprir na vida de José. Gênesis 42, a fome bateu no Egito, bateu em Canaã, e Jacó, o seu pai, soube que no Egito havia pão. Então ele ajuntou os filhos e disse: mantimento para nós. E eles então foram. Mal sabiam eles que o homem que vendia o mantimento era José, o irmão quase caçula, era o penúltimo irmão, abaixo dele só tinha mais um, que era Benjamim. E chegando lá, eles tiveram uma surpresa. Gênesis 42, versículo 6. José
era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra, perante ele. Olha aí, queridos irmãos e amigos, o primeiro sonho estava se cumprindo. Os feixes que José havia visto 13 anos antes. Porque o texto, no capítulo 41, verso 43, diz que José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó. Lá ele tinha 17, agora ele tem 30. Logo, 13 anos depois, o sonho vai se cumprir. Os irmãos de José se prostraram diante dele. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra, perante ele. Queridos irmãos, a história nos mostra que Deus é soberano e está guiando a história. Não obstante tudo que José passou nesses 13 anos. Nós temos mais história, hoje não vamos ver o que aconteceu nesses 13 anos. Se Deus permitir, vamos ver em outra ocasião. Porém, durante os 13 anos, Deus estava conduzindo a história e Deus não perdeu a história da sua mão. Deus continuou soberano. Lá, quando José teve o sonho, agora, quando José está governando, porém, durante os 13 anos, quando José estava no sofrimento, hoje nós vamos ver um pouco, mesmo no sofrimento, Deus é soberano. E Ele está conosco. Ele está comigo e com você. Ele não perde a sua soberania. E é preciso que a gente, então, conheça as histórias bíblicas, para que a gente aumente a nossa fé, a nossa esperança, e no meio da luta, da pandemia, da crise, de mortes, de perdas de entes queridos, a nossa fé não venha se esvair. Eu e você precisamos ter plena certeza de que o Deus da história, o Deus da Bíblia, Ele é soberano e Ele conduz a história, e Ele está comigo e contigo, Ele está guardando a minha vida e a sua vida. Se você de fato entregou a sua vida nas mãos dEle, se você o ama e o busca, Ele está com você, guardando, protegendo e livrando do mal, e livrando de muitas coisas, muitas das vezes permitindo lutas e batalhas para provar a sua fé, para provar a minha fé, para que possamos então sermos aprovados. Então a gente vê que o sonho, ele começa a se cumprir. 13 anos depois, os irmãos de José vão até ele e se dobraram. E o versículo 8 continua dizendo o seguinte: vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente, e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vós sois espiões, e viestes para ver os pontos fracos da terra. Deus, querido, estava tratando de José nas suas últimas questões do coração. José tinha ficado amargurado um período, Deus começou a tratar a amargura no coração de José, porque quando os filhos de José nasceram, você tem aí no capítulo 41, quando José dá o nome para os filhos, isso nós vamos tratar num outro capítulo à parte, da questão da amargura, como Deus é poderoso para curar a nossa alma de toda e qualquer amargura do passado, do presente e de qualquer amargura futura que você porventura vier a ter. Deus, ele pela sua palavra, pelo poder do Espírito Santo, é aquele que cura e sara a nossa alma, porque foi Ele que nos fez, Ele é o autor da vida, Ele conhece a mim e a você, e Ele tem poder para restaurar. E agora Ele está tratando dos últimos resquícios do coração de José. Veja que José depara com os irmãos, e esses irmãos haviam vendido José. Queridos, José teve toda a oportunidade do mundo para ser um homem amargurado, o resto da vida até a morte.
Como a gente vê muitas pessoas que aconteceu e não se curam da amargura, não buscam a cura em Deus, e muitas das vezes morrem amargurado. Muitos morrem por causa da própria amargura, que vai trazendo doenças, vai trazendo câncer, as doenças chamadas psicossomáticas. Aquele sentimento vai crescendo dentro da pessoa e a amargura vira ódio e vai desencadeando no corpo físico. E muitos até morrem porque contraem outras doenças que começou por causa daquela amargura e vão chegar a óbito, quando Deus tem poder e graça para curar as nossas vidas. E José aqui está sendo provado. Então José se lembrou dos sonhos que tivera e lhes disse: vós sois espiões e vieste para ver os pontos fracos da terra. José engrossa o discurso, José fala áspero com os irmãos. Mas Deus também está tratando com os irmãos. Olha o versículo 21, o que diz aí. Gênesis 42, verso 21. Se você chegou agora, está conosco, abra a sua Bíblia. Estamos tratando da história de José e as lições que podemos aprender nessa história. Gênesis 42, verso 21. Diz o seguinte: então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. O coração deles estavam ansiosos, batendo forte, porque o homem que governava a terra do Egito, que vendia o mantimento, falou duro com eles, falou de maneira áspera e prendeu um dos irmãos e disse: só vendo para vocês de novo se vocês trouxerem o irmão mais novo, que era Benjamim, que não tinha ido na caravana com os outros 10. Então eles agora estavam com o coração batendo forte, ansiosos, e o remorso estava batendo a porta do coração deles. Na verdade, nós somos culpados. Agora veja bem, queridos, a diferença entre José e os irmãos. José, ao longo permitiu ser tratado por Deus. E José estava numa posição muito tranquila. O coração dele já estava bem tratado, 99%. Eu creio que 1% Deus tratou quando ele então enfrentou os irmãos de frente, olho no olho. Mas os irmãos de José não tinham tratado. Se passaram 13 anos e a culpa do pecado estava sobre eles, porque eles pecaram contra o irmão, eles venderam o irmão de maneira covarde, perversa, por causa da inveja, por causa do ciúme, porque eles eram preteridos e o irmão era o irmão querido, preferido. Então você tem a escolha de viver amargurado ou de ser tratado por Deus. Eu tenho a escolha. E quando Deus conduz a história, Ele é soberano, está conduzindo, mas Ele permite que eu e você, como homens que somos, pensantes, seres livres, possamos escolher entre ser tratado por Deus ou não ser tratado. José permitiu ser tratado e a gente percebe que os irmãos dele não foram tratados porque não confessaram o pecado, não falaram com o pai que tinham vendido o irmão. Essa história estava escondida até esse momento e brevemente ela ia ser descoberta, o pai ia saber. A mentira tem perna curta, diz o ditado popular, e a Bíblia condena a mentira fortemente. Eles pecaram em diversas áreas e tiveram que mentir para o pai. Mandaram a roupa de José, molharam no sangue do cabrito e disseram: olha, vê se não é a roupa do teu filho. Certamente uma fera o matou. Mas era tudo uma mentira. E 13 anos se passaram e a culpa do pecado estava sobre eles. E agora, então, isso vem à tona porque eles já começaram a falar: certamente Deus está cobrando de nós
a fatura. Olha o que vai dizer Rúben no versículo 22. Respondeu-lhe Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não me quisestes ouvir? Pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Então eles estavam em aperto, porque aquilo que estava escondido debaixo do tapete veio à tona, e a Bíblia diz, e é muito clara, não há nenhum pecado que não seja descoberto. Não há nada oculto. Jesus foi muito claro quando disse: não há nada oculto a não ser para ser descoberto. O que não foi descoberto aqui, querido, vai ser descoberto lá no dia do juízo final. Mas, via de regra, as coisas ocultas, escondidas, elas são levantadas, elas vêm à tona, elas vêm à luz. Por isso a Bíblia nos ensina a confessarmos os nossos pecados a Deus e aos irmãos. Como diz lá em Tiago, confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Isso também faz parte da cura de Deus na nossa alma, quando chamamos um irmão de confiança, chamamos um líder, um discipulador e abrimos o coração, confessamos o pecado, faz parte da restauração da nossa alma, a cura de Deus, quando então confessamos, abandonamos o pecado e nos voltamos para Deus. E essa história, ela fala perfeitamente sobre isso. José, ao longo daqueles 13 anos, foi sendo restaurado. E a gente, depois, pela graça de Deus, se Ele nos permitir, nós vamos ver mais alguns detalhes, como Deus foi restaurando José. Mas os irmãos, não. Os irmãos continuaram escondendo a culpa, escondendo que eles fizeram foi um crime, venderam os irmãos, venderam o irmão, ganharam ainda dinheiro, porque quando você vendia alguém como escravo, você recebia o preço. E eles venderam José por 20 moedas. Imagina, ganhou dinheiro na escravidão do irmão. Mas Deus é soberano e estava conduzindo a história. E as circunstâncias que José passou até chegar à posição de governador foram circunstâncias terríveis. Mas Deus estava com ele. Deus é soberano e estava conduzindo a história de José, e a história não só de José, a história do povo de Israel e a história da humanidade. E José, queridos irmãos, é a pessoa que decide cooperar com Deus na sua história. Isso é lindo. Quando eu e você decidimos cooperar com Deus na história que Ele está escrevendo. E a segunda coisa que nós vamos aprender nessa história é que mesmo no sofrimento, Deus está conosco e continua soberano. Mesmo nesse tempo de pandemia, você que perdeu pai, perdeu mãe, conheço gente que perdeu pai e mãe nesse período de 4 meses. Alguns perderam irmãos, alguns perderam famílias inteiras. Mas Deus continua soberano, queridos. Não obstante o sofrimento que eu e você possamos estar passando, Deus continua assentado no alto e sublime trono. E continua dirigindo a história. Continua dirigindo as nossas vidas. E eu e você temos então o privilégio e a oportunidade de fazermos parte dessa história de Deus de maneira positiva ou de maneira negativa. E eu quero voltar com vocês, queridos, lá no Salmo 105. Vamos ver um pouco do sofrimento de José. O Salmo 105, versículo 18 e 19. A maneira como José foi conduzido para o Egito, como escravo. Olha o que diz aí. Salmo 105, verso 18. Cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. José, ao ser vendido como escravo, colocaram correntes nos pés dele e amarraram ferro no seu pescoço. Se você for a Bíblia Revista e Corrigida, a Bíblia Alfalite diz o seguinte, versículo 18. Eles apertaram seus pés com correntes, colocaram uma argola de ferro em seu pescoço. Algumas figuras de escravos têm ferro no pescoço, como se fosse uma coleira de ferro, né? Se você conhece
a figura da escrava Anastácia. A figura da escrava Anastácia mostra essa coleira de ferro no pescoço, que muitas das vezes era a maneira como eles conduziam os escravos para vender. Queridos irmãos, pense você, vendido pelos seus próprios irmãos como escravo. Então você sai de o filho preferido, o menino mimado, que o pai mimava porque era o filho da velhice. Você sai dessa condição para a condição de escravo. E o texto que lemos diz que eles viram a angústia no coração de José, gritando, desesperado, pedindo para que eles não fizessem isso, para não ser vendido. Então, se tem alguém que tinha toda a oportunidade de viver amargurado o resto da vida, essa pessoa foi José. Teve motivos para viver amargurado até a morte, era José. Mas José decide não viver amargurado. José se agarra ao sonho, que era a profecia de Deus para a vida dele. Ele tinha tido 2 sonhos, ou mais de 2, porque o texto que lemos, lá em Gênesis 37, fala sonhos, e ali conta pelo menos 2, então está no plural, e eles disseram depois, lá vem o sonhador. Então isso mostra que José tinha vários sonhos. E no sonho, José chegaria a uma posição de liderança sobre a sua família. Porém, naquele momento, ele está sendo vendido como escravo. Ele poderia pensar, o que houve com os sonhos? Em vez de eu subir, eu estou descendo a posição pior da terra. Porém, José se agarra ao sonho, José se agarra à promessa de Deus para a vida dele. E é o que eu e você temos que fazer nos momentos de sofrimento, de angústia, é ficar crendo, olhando o invisível, como ficaram todos os personagens bíblicos. Quando você vai à galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, você tem ali diversos homens e mulheres que venceram pela fé. Porém, tiveram momentos de lutas, de batalhas, de angústias. Mas eles caminharam olhando como quem vê o invisível. Pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela fé José. Lá em Gênesis, lá em Hebreus 11, fala de José. Pela fé José, na hora da sua morte, fez menção do êxodo de Israel. José disse para os irmãos, Deus vos visitará e vai tirar o nosso povo daqui. Levar os meus ossos para enterrar lá em Canaã. E assim aconteceu quando Israel saiu do Egito. Moisés era o líder e deu ordem para que os ossos de José fossem recolhidos e levados para Canaã. A história, irmãos, está repleta de coisas para a gente olhar e aprender. O justo viverá pela sua fé. Hebreus capítulo 10, lá no finalzinho, vai dizer, o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, o justo viverá pela fé. Abacuque, o justo viverá pela fé. Então eu e você fomos chamados para caminhar com Deus, precisamos andar por fé, e no momento do sofrimento, na hora da angústia, exatamente nessa hora, que a gente precisa caminhar por fé. Crendo que as promessas de Deus não terminaram. E o sofrimento ele é momentâneo, ele é passageiro. Ele não dura para sempre, queridos. Isso a gente precisa ter clareza. A nossa natureza humana, carnal, a gente tem uma grande facilidade de ficar desesperado na hora que o sofrimento bate a nossa porta e quando ele demora um pouco mais, a gente já quer desistir de tudo. Imagina, José ficou 13 anos até chegar a ser governador do Egito. Nesses 13 anos, teve altos e baixos, momento de glória, momento em que desceu mais ainda. Depois de escravo, ele ainda foi preso injustamente. Ele fez o bem, pagaram com mal.
Isso nós vamos ver em outro capítulo. Mais alguma coisa para a gente aprender com essa linda história de José. Mas José decidiu ficar firme. José decidiu não ficar amargurado. Tinha tudo para ficar, mas ele decidiu ficar firme, olhando como quem vê o invisível. Porque o justo viverá por sua fé. Hebreus capítulo 10, verso 38. O tempo todo, querido, a Bíblia faz a seguinte afirmação: o Senhor era com José. E nós vamos encerrar olhando esses versículos. O Senhor era com José, mesmo numa condição de escravo, mesmo numa condição de prisioneiro, o Senhor era com José. Então isso fala de soberania de Deus, isso fala de fé no coração de José. Deus é soberano mesmo no sofrimento. Creia nisso. Se você está passando por lutas, batalhas, Deus é soberano, está conduzindo a história e Ele está com você. Gênesis 39, vamos voltar lá no texto de Gênesis, capítulo 39. José então é levado pelos ismaelitas, a caravana que comprou José, e essa caravana está indo em direção ao Egito. Chegando lá, eles venderam José. Então José foi vendido já a segunda vez, né? Como se fosse um objeto descartado. Olha aí, Gênesis 39, verso 1 e 2. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logo de cara, o Senhor era com José. E o homem que comprou José, que era Potifar, percebeu logo isso. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia prosperava. E aí eu quero lembrar os irmãos a nossa palavra na quarta-feira, lembra? Lá de Deuteronômio 28, versículo 8. As bênçãos decorrentes da obediência. Quando obedecemos a Deus, a sua palavra, Deus vai abençoar tudo o que nós fizermos. É a promessa de Deus. Não importa a situação em que nós estejamos. Deus vai abençoar, porque Ele se agrada em abençoar os seus servos que o servem fielmente, seus servos que o amam. Queridos irmãos, em meio às lutas e os sofrimentos, Deus está com você e está te abençoando. Não é porque José foi vendido como escravo que Deus havia se esquecido dele. Muito pelo contrário. Deus vai usar esse expediente, porque ele está indo para o Egito, e lá no Egito ele ia governar. Então percebam que o episódio da corrente nos pés e o ferro no pescoço provavelmente durou do momento em que os irmãos venderam até quando ele chegou no Egito. Porque quando ele chega lá, esse homem compra e coloca ele para trabalhar na própria casa. E certamente ele não ia trabalhar com corrente nos pés. O contexto da história mostra isso. Ele estava com a corrente no caminho para não fugir. Estava desesperado. Mas depois, então, tiraram as correntes, entregaram ele para Potifar, e agora Potifar coloca ele para trabalhar na própria casa. É lógico que ele não virou o mordomo da casa da noite para o dia, né? Teve que passar um tempo, teve que mostrar fidelidade, teve que mostrar serviço. E tudo que ele fazia, o Senhor era com ele. E o Senhor prosperava. E Potifar ficou observando. Então, queridos, não importa a situação em que estejamos, o que nós vamos fazer precisa ser feito com amor, com dedicação. José estava com aquele sonho, aquela profecia no coração dele, estava crendo que Deus era com ele. Olha mais um texto à frente, versículo 21, 39 e 21. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Olha, agora ele vai para a prisão.
Lá ele cresce na casa de Potifar, vira o mordomo-chefe da casa, porém, uma trama maligna da mulher do Potifar, mais uma vez José recebe o mal porque fez o bem. José resolve fugir do pecado, isso nós vamos ver também à parte, e agora ele vai para a prisão, mas lá na prisão, o Senhor, porém, era com José. Isso é tremendo. Olha o versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Queridos irmãos, que coisa tremenda. A dedicação de José, o amor de José no trabalho. Então, por essas coisas, a gente percebe que José não está amargurado. Que quem está amargurado, querido, não consegue desempenhar seu papel de maneira amorosa, de maneira prestativa, de maneira que vá agradar quem está sobre ele. E agora ele está dentro do cárcere. Antes era escravo, mas estava livre. Pelo menos andava na casa, circulava. Agora ele desce um pouco mais. Ele está dentro de uma masmorra, mas lá na prisão, Deus era com José. Perceba você que as circunstâncias ao redor não dizem, não falam toda a verdade de Deus. Muitas das vezes, quando alguém está amargurado, ele está muitas das vezes por causa de um fato que aconteceu e a pessoa se agarra naquele fato para se amargurar e esquece de ver o todo. Aconteceu alguns fatos com José, mas o todo da história, quem sabe é Deus. Porque depois da prisão, ele ia direto para governador. Mas lá na prisão, José tem o coração tratado. E ali na prisão, Deus continua tratando de José em algumas áreas. E percebam que esse percurso todo, Deus está ensinando José algumas coisas. E uma das coisas era administrar. Ele administra uma casa, ele administra presos, né? Então ele aprende a administrar em tempo de crise, para depois administrar um país em tempo de crise, que seria o tempo da fome, para todo o Egito e toda a região. Porque a fome ali foi regional. E ele, porque aprendeu a administrar uma casa e administrar uma prisão, ele agora sabia administrar um país. Veja que o MBA que José fez, queridos, foi lá no sofrimento. E a gente não percebe essas coisas quando Deus está tratando com a gente em alguma situação de sofrimento. Que Deus está nos preparando para algo muito maior e muito melhor. Por isso a gente não deve se agarrar a circunstâncias pequenas, mesquinhas, que acontecem no nosso dia a dia. Que muitas das vezes isso faz parte da faculdade de Deus na nossa vida. Porque Deus trabalha o nosso caráter, queridos. E no nosso caráter, Deus não consegue trabalhar apenas numa aula de sala, né, numa sala de faculdade. Você não aprende numa sala de faculdade ou do ano secundário caráter. O professor até fala de caráter, mas você aprende na prática. Quando Deus vai moldando o teu caráter, quando Deus vai moldando o meu caráter. E as circunstâncias da vida são os elementos que Deus usa para tratar o nosso caráter. Porém, eu quero olhar mais dois textos para finalizar. E aqui é um princípio bíblico. Deus está com José porque José estava buscando a Deus. Isso está claro. Isso está nas entrelinhas. Mas quando olhamos outros textos bíblicos, a gente sabe que esse é um princípio de Deus. Deus está conosco enquanto nós estamos com Ele, buscando e o amando. Tanto na bonança, no apogeu,
quanto na adversidade. E vamos comigo, segundo Crônicas 15, segundo livro de Crônicas, as crônicas dos reis de Israel. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 2, aí conta a história do rei Asa. Olha o que diz o profeta para o rei Asa. Segundo Crônicas 15, versos 1 e 2. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Percebam? O Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Queridos irmãos, isso é claro em toda a Bíblia. Deus está conosco enquanto nós estamos com ele, enquanto nós estamos buscando, enquanto nós o amamos, o reverenciamos, o adoramos e seguimos a sua palavra. Então ele está conosco. É o que o profeta disse ao rei Asa, e quando lemos a história do rei Asa, ele promove um grande avivamento, ele busca Deus, ele leva a nação de Israel a buscar Deus, e Deus se faz presente. Mas lá em Provérbios, e esse é o último texto, Provérbios 8, versículo 17, também diz a mesma coisa. Abra comigo, por favor, Provérbios 8, verso 17. É o mesmo princípio bíblico. E nós temos que prestar atenção nos princípios bíblicos, a maneira como Deus trabalha com sua igreja, seu povo, e como ele trabalha a humanidade. Provérbios 8, 17 diz: Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Queridos irmãos e amigos, se nós amamos a Deus, ele está conosco. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Se você de fato ama a Deus e você o procura, você vai achá-lo. Então, quando o texto diz lá que Deus era com José, significa que José também estava com Deus. José buscava a Deus. Aquela intimidade que Deus tinha com ele, de conduzindo, guiando a história, era porque José o amava. Apesar do sofrimento, apesar da escravidão, apesar da cadeia, José estava amando a Deus e o buscando. José é aquele homem que resolve participar da história de Deus de maneira positiva, pela fé, nos momentos difíceis. Eu e você, queridos, somos chamados a caminhar por fé, porque é assim que mantemos relacionamento com Deus. O meu justo viverá por sua fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus quer e ama, e Deus busca todos quantos se aproximam dele por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos crer que Deus é aquele que dá galardão àqueles que o buscam. Somente pela fé vamos chegar à presença de Deus, ao coração de Deus. O Senhor Jesus, após a sua ressurreição, disse a Tomé: Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Porque você me viste e creste, mas bem-aventurados que não viram e creram. Queridos irmãos, amigos, se agarre à palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, e ela foi deixada para nos ensinar. Essa linda história de José, hoje nós aprendemos duas coisas. Primeira coisa, Deus é soberano e dirige a história. Segunda coisa, mesmo no sofrimento, Deus está conosco e continua soberano. Nunca pense: Deus esqueceu de mim. Bobagem, isso é uma tremenda bobagem. Deus continua soberano e dirigindo a história da tua vida, mesmo no momento de sofrimento. Você precisa crer nessa verdade.
É um princípio bíblico, porque no meio do sofrimento, Deus está forjando o nosso caráter. Deus está tratando do nosso caráter para sermos aprovados, para sabermos como nos conduzir em toda e qualquer situação. Amém, queridos? Deus te guarde essa semana, Deus te fortaleça em meio às lutas, às batalhas, provações, privações. Se você está desempregado, se perdeu o emprego no meio da pandemia, se você perdeu um ente querido, o Espírito Santo é aquele que te consola, que te guarda e que te fortalece. E fique atento e busque a Deus, que Ele vai te mostrar ao longo dos dias, dos meses e dos anos, que Ele está com você e sempre esteve com você. Em nenhum momento desamparou você. E Ele está conduzindo a sua vida. Ele está conduzindo a história da igreja. Ele está conduzindo a história da humanidade. Amém? Deus te guarde e te fortaleça. Vamos orar. Senhor amado, te adoramos pela tua palavra. Senhor, essa história tremenda, a vida de José, como ela nos ensina. Senhor, tantos ensinamentos, tantas coisas que podemos aprender com José, Pai. Muito obrigado porque o Senhor deixou escrito para que nós possamos ser edificados, para que a tua palavra em nossa vida, ela seja verdadeira, Senhor. Ela crie vida em nós. Muito obrigado pela tua palavra. Ó Deus, homens deram a vida para que ela chegasse a nós. Homens gastaram horas e noites traduzindo as escrituras. E hoje nós podemos ler a palavra. Bendita palavra. Deus, querido, dá-nos amor à tua palavra todos os dias. Porque através dela nós aprendemos, Senhor, a chegar no teu coração. Através da tua palavra nós conhecemos o Senhor e sabemos como o Senhor pensa e o que o Senhor pensa de nós. Deus, muito obrigado. Amamos a tua palavra e a cada dia dá-nos amor a ela, Senhor. Em nome de Jesus, guarda meus irmãos, aqueles que estão conosco na live, guarda os enfermos nos hospitais. Senhor, guarda o seu Zé, o pai da irmã Sônia. Senhor, cura ele, tira ele daquele hospital. Ó, Senhor amado, opera um milagre na vida dele. Guarda o Marcelo Barbosa também, tira ele ali do INCA. Deus, completa a tua obra na vida do Marcelo, tantos outros que estão doentes, entubados. Ó Deus, com diversas enfermidades, tenha misericórdia e cura, Senhor, para a glória do teu nome. Ó Pai, guarda-nos nessa semana, nos livra da contaminação desse vírus. Deus, abençoe cientista, ilumina as suas mentes. Ó Deus, que essas vacinas fiquem prontas. Meu Pai querido, tenha piedade de nós, da nação brasileira, tem piedade da igreja. Ó Senhor, em nome de Jesus, clamamos a ti, guarda os nossos pés em santidade e em pureza. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido irmão, querida irmã. Deus te guarde, Deus te abençoe. Deus te dê uma semana fantástica na presença do Senhor Jesus. Um grande abraço, beijo no coração. Obrigado pela tua audiência. Obrigado por estarmos juntos, compartilhando a palavra. Um forte abraço.